Bom, gente, vamos lá, né? Quarta-feira à tarde, todo mundo com sono, quem almoçou, né? Quem não almoçou ainda com fome. Mas vamos lá, vamos fazer uns exercícios aqui da banca de vocês. Hoje eu peguei o que eles chamam de razão e proporção, né? Que em outras bancas é um pouco pior. E aí eu vou explicar, vocês vão ver que tem exercícios extremamente fáceis. Então, esses exercícios extremamente fáceis eu vou aproveitar não para tornar difícil, mas para explicar, né, a ideia por trás deles. E tem alguns exercícios mais chatos. Eu encontrei alguns exercícios aqui com regra de 3. Eu vou fazer, inclusive, regra de 3 composta, que caíram algumas, porque você sabendo a composta, você sabe a simples, tá? E no meu caso, que eu resolvo tanto a regra de 3 simples quanto a composta da mesma maneira. Então, você não tem um método para uma, um método para outra. A única diferença é que a regra de 3 composta, ela é maior, quer dizer, o número de contas é maior. Mas aí eu peguei também para ensinar um macetezinho que ajuda na regra de 3, para mostrar simplificação, né, para não trabalhar com número grande. Eu sou meio inimigo de números grandes, né? Sempre que tem fração, eu evito, eu mudo para não ter mais. Quando tem decimal, se eu conseguir também mudar para não ter mais decimal, eu faço isso. Quando é número grande, se eu puder simplificar para ficar um número menor, eu também faço isso. Por quê? Para evitar a possibilidade de erro, né? Então, tem exercício, às vezes, em matemática, por exemplo, que ele é fácil, só que as contas são muito chatas. Eu me lembro, no ano retrasado, aqui no estado de São Paulo, teve uma prova de escrevente técnico judiciário que deu um problema na cidade de São Paulo. Então, eles resolveram reaplicar a prova da cidade de São Paulo. Os assuntos foram exatamente os mesmos, só que eles colocaram números muito chatos de fazer conta, muito chatos mesmo. Então, acontece às vezes e a gente tem que se preparar para isso. Então, vamos lá, tem bastante gente aqui. Eu fiz aqui um material, eu achei tranquilo, tem uma ou outra mais chata, e aí a gente vai explicando para vocês. Então, antes de mais nada, vamos ver se eu consigo aqui. O principal é compartilhar a lousa. Se a lousa não compartilhar, complicou. O slide, se não compartilhar, tudo bem. Eu copio. Tá, a lousa tá ótima, vamos ver, tá escrevendo aqui bonitinho. Tá, aqui também. Ver se ela tá apagando. Eu testo várias vezes, neurose. Tá, só que não tá aparecendo no meu retorno, deixa eu mudar aqui. Tá, agora sim. Vamos ver o slide, se tá aparecendo. Legal. Tá. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar efetivamente a fazer continha, que eu sei que vocês amam, estão aqui só para isso, né? Maravilha fazer conta. Eu já tomei café, eu deveria ter tomado 2, viu? Mas vamos lá. Falta o cérebro aí. Tá bom, um exercício bem simples mesmo, mas muito se você souber, né? Eu falo para o aluno, o exercício ele não precisa ser exatamente difícil matematicamente, basta você não ter estudado. Então, esse exercício, por exemplo, se você estuda um monte de coisa, mas você não sabe o que é uma razão, ele se torna difícil, porque ele só pede a razão. Então, ele fala assim, ó, o salário de Vitória é 5.000 reais. E o Cláudio tem um salário de 1.000. Qual a razão de um salário para o outro? Está mal escrito. Por quê? Ele quer a razão entre Vitória e Cláudio ou a razão entre Cláudio e Vitória, né? Sorte que aqui só tem uma resposta. Então, vamos na lousa, vamos ver, vamos falar o que é a razão. Aí depois eu copio o exercício e faço. Então, o que acontece, né? Vou escrever aqui, razão. Opa, razão. Normalmente, quando eles querem que você represente uma divisão, um número sobre outro, eles não falam assim, por exemplo, se eu dividir a idade de Pedro pela idade de João, vai dar 3/4. Eles não falam isso. Eles falam assim, a razão entre as idades de Pedro e de João é 3/4.
quartos. Tá. Só que aí eu vou piorar um pouco o exercício, não caiu assim, não coloquei nenhum assim aqui, sabendo-se que a soma das idades entre os dois é, deixa eu ver uma coisa aqui, 105 anos, acho que vai dar certo. Calcule a idade de... Tá, deixa eu diminuir um pouquinho. Então vamos lá, vamos começar errando, mas você vai ver que mesmo errando você acerta. Então vamos supor que apareceu uma coisa assim. A razão entre as idades de Pedro e de João é 3/4. Sorildo, o que é razão? Então tá, vamos grifar isso aqui em azul marinho. Opa! Aqui. A razão entre... Oh, escorregou a caneta. A razão entre Pedro e João é 3/4. Então, o que significa isso? O que é uma razão? Razão é um sobre o outro. Então, assim, ó, vou chamar a idade de Pedro de P. Em vez de X e Y, assim eu sei o que estou fazendo. P. Razão é isso aqui. Ah, então eu tenho que dividir as idades? Não necessariamente. Uma fração não significa que você tenha que dividir. Às vezes ela é só uma fração. Então, está escrito assim, ó, se eu pegar a idade do Pedro sobre a idade de João, isso aqui é 3/4. Um erro muito comum é o seguinte, esse símbolo, que a gente chama de igual, que eu estou fazendo aqui, normalmente ele significa proporcional, não igual. Por quê? Porque se fosse igual, olha aqui, ó, vamos supor que é igual. Então você pega uma criança, a criança fala assim, tio, o que esses dois risquinhos falam igual? E aí ele fala, mas o que é exercício? Fala assim, exercício fala que a idade de Pedro e João é igual a 3/4. A criança fala, então, a idade do Pedro é 3. A idade do João é 4. É? Não. Por quê? Falou, olha o que o exercício fala aqui, ó. A soma das idades é 105. Se você somar isso aqui, ó, 3. Vou fazer mais para a esquerda, que eu vou usar aquele 3 e 4. Se você somar o que você falou, 3 mais 4 vai dar 7. Só que o exercício diz o seguinte, ele não diz que dá 7. O exercício diz que Pedro mais João não é 7, é 105. Então, primeira conclusão, você falou bobagem. Aí você fala, vou apagar. Não, não apaga não. Não apaga não. É bom você fazer assim. Por quê? Você errou. O que você errou? A idade de Pedro não é 3, é 3 vezes alguma coisa. E a de João é 3 vezes alguma coisa. Vezes quanto? Você não achou que era 7 e não é 105? Então faz o seguinte, vai lá no cantinho da misericórdia e faz assim, ó. 105, isso aqui funciona. É para ver o tamanho do teu erro. Dividido por 7. Faz isso. Por quê? Já te mostro. Ó, 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. Fiz direto aqui, tá? Baixa o 5. 5 vezes 7, 35. Para 35, nada. Então, daqui para cá, ó, vou pegar um colorido aqui, pode ser rosa. Daqui, ó, do 7 para o 105, você cometeu um erro enorme. Você teria que multiplicar por 15. Então, a idade do Pedro não é 3. A idade do João não é 4. É o quê? É 3 vezes 15. E é 4 vezes 15. Simples assim. Aí é só você olhar a idade de quem que o exercício quer. É do João, né? Ó.
calcule a idade de João. Então, 4 vezes 15, 60. Se você quisesse fazer a conta de cima aqui, daria 45. Então, a idade do Pedro é 45, a idade do João é 60. Então, a razão, já resolvi o exercício, a razão seria 45 por 60. Mas ele fala que é 3/4. Ué, simplifica, divide por 15 em cima por 15 embaixo, vai dar 3/4. Então, razão, basicamente, é um número sobre o outro. Só isso. E esse aqui eu vou deixar de exemplo, se alguém quiser tirar print, se puder, se der. Por quê? Porque eu estou dando um exemplo. Não está aparecendo tua tela. Não está aparecendo para vocês minha tela? Ou é só para o Alex? Para mim está Perdão, aparecendo. Marcelo, eu corrigi. Era a minha configuração aqui, eu cliquei no lugar errado. Tá. Não, mas é bom Marcelo, falar que às vezes desaparece, tá? Às vezes desaparece sim. Aproveitando a deixa, cara, a resolução padrão dessa razão é essa mesmo? Ou você, como o mestre, pegou um atalho? Na realidade, é padrão, mas é um atalho. Por quê? Porque tem um jeito mais elegante matematicamente de fazer, que eu até mostro, mas eu recomendo fazer assim. Quando ele fala, olha, a razão entre duas coisas é 3/4, é 1/5, é 2/7, e a soma vai dar não sei quanto, eu chamo essa técnica aqui, que é uma técnica, essa técnica eu chamo de S, soma, divide, multiplica. Então, o que você faz? Você pega a fração e soma. Somei, deu 7. Pega o valor, divide. Achei o 15, agora multiplica. Ele funciona super bem. É um padrão, mas é um padrão em forma de atalho. Ele não você sabe que é proporcional a 3, você sabe que é proporcional a 4. Você não sabe qual é, o nome correto seria a constante de proporcionalidade, que é o 15. Agora, eu vou apagar e vou mostrar um outro jeito. Não, eu recomendo que faça assim, tá? Mas eu vou mostrar outro, por quê? Porque se você pega na internet, pega uma apostila, você fala, nossa, o professor não ensinou isso. Não é que eu não ensinei, é que esse jeito aqui é mais fácil, tá? Então, mas eu vou mostrar só por desencargo de consciência, tá? O jeito que até eu fazia, porque daí eu não errava nunca, não precisava ficar pensando. Que às vezes essa divisão aqui, ela é chata. Na prova de vocês, não vi. Normalmente dá um número inteiro. 2, 15, 10, 20, 4, 3, né? Normalmente dá um número inteiro. Mas eu vou mostrar, eu faço aqui embaixo. Ó. Eu vou mostrar para vocês um outro jeito, que às vezes eu estou sem inspiração e eu não consigo fazer a divisão. Aí eu faço o seguinte, ó. Eu tenho esse P sobre J, esse aqui é o jeito padrãozão, que você não erra nunca. Eu tenho P sobre J igual a 3/4. E tenho Pedro mais João igual a 105. E você vai ver quem você quer. Ah, eu quero a idade do João. Deixa aqui, vou marcar. Então, ó, eu não tenho Pedro mais João? Tem. Então eu vou escrever aqui, ó, Pedro mais João. Vou dividir por quem? Eu marquei lá, eu quero João, então vou deixar João. Como eu tinha essa igualdade aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz nessa primeira fração, eu vou fazer na outra. Como assim? Aqui nessa parte que eu marquei, eu somei o P com o J. Então aqui eu vou somar 3 com 4. Isso é uma propriedade de proporção. 3 com 4. E vou dividir por quem? Lá dentro da área que eu marquei, eu dividi pelo de baixo, que é J. Então divido aqui por 4. Acabou. P mais J é 105. Sobre J. Igual a 7 sobre 4. O que você faz agora? Você tem uma fração, você multiplica em cruz. Então, vai ficar assim, ó, 7J igual a 105 vezes 4. E se você fizer a continha, posso até 105, 210, 420. 7J igual a 420. Passo o 7 dividindo. Vou convencer vocês que outro jeito é melhor. J deu 60.
Esse aqui é o clássico. Mas vamos ser sinceros, é muito mais fácil fazer de outro jeito. Então você fala, a idade do Pedro é 3, do João é 4. Mas ele falou que dá 105. Quando eu somei, deu 7. Ah, é? Então pega o 105 e divide por 7, só para ver o tamanho do teu erro. Dividir, deu 15. Então corrige. Multiplica o que você achava lá, o 3 por 15 e o 4 por 15. Bem mais fácil do que esse jeito que eu fiz aqui embaixo. Eu também prefiro o primeiro. Você faz menos conta, chega no resultado mais rápido, não tem que saber essa propriedade que eu falei, né? Fala, Alex. Assim, Marcelo, se viesse aí 2/8, 7/8, 3/5, sempre vai dar o resultado esperado. Vamos fazer Vamos fazer um 7/8 aqui? Só para... E se tiver vírgula aí, ou uma outra configuração de divisão? Não vai ter. Fração? Não vai ter. Se tiver, você usa essa regra que eu te dei agora, mas não vai ter. Eu peguei um monte de prova da sua banca, não. Pode aparecer 7/8? Pode. Então você fala assim, a razão entre os preços de determinado produto nos mercados A e B então colocar eles preço perto, que nem sugeriu, 7/8. Será que eu coloco a subtração? Vou fazer a subtração, tá? Fica mais fácil, mas espera um pouquinho. Vou ter que inventar um número. Tá. Sabendo que a diferença, tomara que dê certo, entre os preços de B e A é de, sei lá, R$30, será que vai dar certo? R$30. Determine o preço no mercado A. Pronto. Tá. Então, em B e A, né? E em. Pronto. Vou fazer do jeito prático lá. Depois vocês vão ver que a da sua prova é bem mais fácil. Então, o que fala aqui? Se eu pegar o produto, então vamos grifar aqui, ó. A razão entre A e B. Então, não interessa nem o que é. A razão entre A e B é 7/8. Então, eu vou escrever isso aqui. A razão entre A e B é 7/8. Significa que o A vale 7 e o B vale 8? Não, significa que é bem perto um do outro, né? 7/8, preço. Mas você, uma pessoa inocente, pura e besta, fala o seguinte, professor, o A, no mercado A, custa R$7 e no mercado B custa R$8. Tá, você em sua inocência acha que é isso. Aí eu falo, soma para mim. É fácil. 7 mais 8 vai dar 15. Fala, é 15, filho? É 15. Não é soma, ele falou diferença, né? Eu escrevi. Ixi. Inclusive, escrevi errado. Nossa, então vai ficar muito fácil. Tá, então vamos lá. Você vai lá e faz o seguinte. Faz a diferença. Então, 8. Eu não grifei, né? Então, primeiro eu falei que, assim, se alguém for ao banheiro, volta, sabe o que é. A razão entre A e B é 7/8. Agora, eu vou fazer a diferença
É de 30. Tá bom. Então, vamos fazer a diferença de B para A. 8 menos 7. Eu falar, é R$1. Eu falo, é R$1, só que o exercício falou que se eu fizer B menos A, esse aqui vai ficar até fácil. Não é 1, é 30. Aqui você não precisa nem fazer a divisão, né? É só você olhar daqui, ó, do 1 para o 30, teu erro foi de 30 vezes, né? Mas, só para manter o padrãozinho, o que eu faço? Eu faço a divisão. 30 dividido por 1. 30 dividido por 1. Mas essa é fácil, essa aqui é 30. Tá bom, então o que eu faço? O meu A, ele não custa 7, ele custa 7 vezes 30. E o meu B não custa 7, custa 8, não custa 8, custa 8 vezes 30. Aí eu quero o preço de quem? Eu quero no mercado A. Então, no mercado A, 7 vezes 3, 21, 210. Ó, dá certo. Qualquer valor, o que você tem que tomar cuidado é se ele está falando soma ou se ele está falando diferença. No primeiro exemplo que eu dei, eu coloquei a soma dos dois. Aqui eu coloquei a diferença dos dois. Só isso. Só isso. O resto é igualzinho. Soma ou subtrai, divide, multiplica. Acabou. Acabou o exercício. Não tem muita coisa. Ah, professor, eu quero fazer com propriedade de proporção, que nem você fez o outro. Pode fazer, vai dar na mesma. Só que você vai dar uma volta mais longa. E não é interessante, porque a prova tem tempo para fazer, né? Tá bom? Legal. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar como o exercício que a banca deu era simples. Depois talvez piore, mas isso aqui é bem simples. Só que ele não fala, porque a razão, ó, nesse caso que eu coloquei aqui na lousa, a razão de A para B é 7/8, mas de B para A seria 8/7, né? Então tem que falar a razão de quem para quem. Só que a tua banca não fez isso. Eu vou colocar aqui e já te mostro. Então, se alguém quiser tirar print, fica à vontade. Mas você vê, deu para perceber todo mundo aí que é a mesma técnica? Eu vou mostrar um bem mais simples. Aí, no caso, Marcelo, tem que prestar atenção no que pede, né? Se é para somar ou subtrair. Se é para somar ou para subtrair e ver de quem que ele perguntou. Porque, com certeza, você teria lá nas alternativas o valor 240, que é o mercado B. Então, primeiro, vê se ele falou soma ou subtrai. Segundo, vê de quem que ele perguntou. Porque, às vezes, você vai lá, você está emocionado, você calcula o B primeiro, está lá na alternativa E, 240, você já marca. Não foi o B que ele perguntou, foi A. Você calculou a idade do Pedro, mas ele perguntou do João. Então, a primeira coisa, soma ou subtrai. A segunda, perguntou o quê? João ou Pedro? A ou B? Né? Vôlei ou basquete? Então, olha lá para você não fazer bobagem. Só isso. Agora eu vou mandar um ridículo da banca de vocês, juro. Olha isso. Só que aqui tem um problema. Está mal escrito. Ele fala assim, o salário de Vitória é 5 mil e Cláudio tem um salário de 1.000. Qual é a razão de um salário para o outro? Aí minha pergunta é a seguinte, ele quer a razão de Vitória? Falou um para o outro. Eu não sei, ele quer Vitória para Cláudio ou ele quer Cláudio para Vitória? Na dúvida, vou calcular os dois, porque ele não falou. Está errado. Não é que o exercício está errado. Não faz isso, né? Ainda bem que só tem uma resposta. Então, qual a razão no salário para o outro? Cara, não sei, depende. Se for Vitória para Cláudio, vai ser Vitória ganha 5 mil. Pior que eu não lembro mesmo qual que é. 5 mil. E eu refiz hoje, hein? Mas eu não lembro. Para 1.000. Tá, aqui dá para ir cortando zero, né? Cortar com verde claro aqui, ó. Corta 1 aqui, corta 2 aqui, corta 3 aqui, 5 por 1 dá 5.
Essa resposta tem? Tem. Que bom. Então já marca A. Legal. Só que faz a outra, né? Vou fazer a outra. Vai que não tinha, né? E se eu fizesse 1.000 para 5.000? Ele não falou, falou um para outro. 1.000 para 5.000. Corta também, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui dá 1/5. Ah, professor, não tem 1/5, mas pode ter fração, pode ter decimal. 1 dividido por 5 é 0,2. Tem lá? Não. Então, o que ele queria? Então, o que ele deveria ter perguntado? Qual a razão entre os salários de Vitória e Cláudio? Não falou. Provavelmente, para você perder tempo. Se você faz Cláudio sobre Vitória, você acha 1/5 e fala, mas eu fiz certinho. O professor falou que razão é um sobre o outro. Não tem. Ah, então deve ser B, né? Não está 1/5, está 15. Pelo amor de Deus, 1/5 é uma coisa, 15 é outra. Então, se você fez a razão de uma maneira, não deu, e ele não falou, inverte a razão, é outro, tá? Mas bem besta esse, né? Só pergunta a razão, mais nada. Bem tranquilão. Podia ter dado a soma do salário, podia ter feito um negócio bem mais difícil, né? Foi tranquilo. Razão e proporção, Naira, ou regra de 3 também. Razão e proporção é regra de 3 também. Porque a regra de 3 simples, ela é uma proporção, tá? Então, por enquanto, eu trabalhei só com razão e proporção. Mas aí eu vou mostrar a regra de 3. Eu não sei se tem outra razão e proporção, né? Mas eu peguei esse básico, primeiro porque caiu o básico mesmo, você tem que saber que caem coisas fáceis. E segundo, para a gente poder introduzir um conceito, né? Conceito de... Opa, quase que eu derrubo aqui, fui pegar água. Ai, caiu o livro, caiu tudo. Pronto. Legal, legal, legal. Então vamos ver lá no slide. De nada. Vai compartilhar? Vai. Então deu 5. Esse aqui é uma regra de 3 simples. Dá até quem dirige muito é capaz de fazer de cabeça, né? Eu moro em São Paulo, meus pais moram em Campinas. É mais ou menos 100 quilômetros daqui. Então conhecendo a velocidade do meu carro, eu sei, assim, com precisão de minutos, que horas que eu vou chegar na casa dos meus pais. Então, eu sou capaz de olhar no relógio e falar, eu vou chegar meio-dia 17. Você consegue fazer. Muita gente faz de cabeça. Agora, vamos mostrar o que tem no cérebro de vocês, vocês fazem de cabeça. Então, fala assim, um determinado trem está percorrendo, esse trem está no trânsito de São Paulo, 12 km por hora. Nossa, professor, você está brincando que vocês andam a 12? Não, às vezes a gente anda a 2 por hora aqui de carro. De carro, a pé, andando, você faz o dobro. Qual foi a distância percorrida em 2 horas e 30 minutos? Vi maldade aqui. Mas vamos lá, vamos na lousa. Já vi maldade. Ele dá um valor em hora, o outro em hora e minuto. Mas tudo bem. Eu vou fugir do decimal. Pode colocar 2 horas. Bom, eu vou mostrar aqui. Deixa eu colocar o exercício, que vocês vão ver o que eu estou falando. Pronto, está aqui. Você pode manter aqui, ó, esse cara em hora, ó, 12 quilômetros por hora. O problema é que daí ele vai falar 2 horas e 30 minutos. E daí, professor, qual o problema? O problema é que se eu quiser manter em hora, essa 2 horas e 30 minutos, não queria verde. Esse 2 horas e 30 minutos, se eu quiser manter em hora, 30 minutos é meia hora. Então, são 2 horas e meia. Que não precisa fazer nenhuma transformação, isso é do dia a dia nosso. 2,5, a gente escreve assim, ó. 2,5 horas. Agora, você vai lá e fala assim, professor, eu sou que nem você, eu não gosto de trabalhar com decimal. Tem outro jeito de fazer isso? Tem. Eu vou fazer o seguinte, essa hora aqui, ó, 1 hora, eu vou escrever em minutos. 1 hora são 60 minutos, fácil.
Vou escrever em minuto. Então, se 1 hora são 60 minutos, 2 horas e meia, 60 mais 60, 120, mais 30, 150 minutos. Aí eu mantenho tudo em minuto e posso começar a fazer. Então, ou eu deixo 1 hora e 2,5 horas, o senhor não gosta de decimal, então faz em minuto. 1 hora é 60. 2 horas e meia, 150. Aí eu vou fazer uma regra de 3. Por que regra de 3? O exercício que dá informações, dá quantias diferentes. Então, falou 12 quilômetros, 1 hora. E, de repente, ele pega e começa a mudar e pede lá um terceiro, você está falando em regra de 3. Como assim? Vamos lá, comecei com um azul claro aqui, ó, 12 quilômetros, aqui, 12 quilômetros por hora. Não vou usar física. Ah, delta S por delta T. Não está na tua prova. Se souber, melhor. Quilômetros. Eu ando 12 quilômetros em 1 hora, ou seja, em 60 minutos. Já vou te ensinar um truque aqui. Já vou te ensinar um truque para fazer aqui. E depois, ele não quer mais 60 minutos, ele quer 120. Cuidado, minuto embaixo de minuto aqui, hein? 120 minutos, tem aqui o seu X. Regra de 3. Antes de fazer a regra de 3, primeira coisa, ver se dá para simplificar. Como assim? Você sempre pode simplificar uma coluna. O que é uma coluna? É isso aqui. Isso aqui é uma coluna. Marcelo. Oi. Esse 120 seria 150, 2 horas e meia? 150. Isso. Show. Eu tinha copiado errado, né? 150. Aqui. Tá bom. Você sempre pode simplificar uma coluna. Como assim? Vamos escrever aqui do lado, ó. 60, 150. Ó, dá para cortar o zero. Já fica 6, 15. Dá para dividir por 3. Se eu dividir 6 por 3, dá 2. Se eu dividir 15 por 3, dá 5. Então, essa regra de 3 já vai ficar assim, ó. 12, 2, 5. Já melhorou. Pode fazer isso sempre? Pode. Você vai fazer em outros para fixar? Vou. Agora, talvez você tenha que inverter alguma coisa. Como é que eu vou saber se inverte? Eu sempre pego o X e aumento. Então, é uma historinha. Eu estou andando 12 km por hora. O X é o quilômetro. Se eu andar mais quilômetros, eu não vou andar mais horas? Então, ó, vou até fazer a setinha aqui, ó. Se eu andar mais quilômetros, mais vai ser a seta para cima. Se eu andar mais quilômetros, eu vou demorar mais minutos. As duas setas estão para o mesmo lado? Estão para onde? Para cima. Então, você não vai fazer nada. Você vai deixar desse jeito aí. Tá? Por uma questão de estética, eu vou copiar aqui do lado para não ficar muito risco. O 12, o 2 e o 5. E aqui o X. Aí eu tenho um método, gente, infalível e mais rápido para fazer uma regra de 3. Ah, é só multiplicar em cruz. Tá certo, pode multiplicar em cruz. Ah, meu professor ensinou a fazer isso aqui, ó. Tá certo, pode fazer isso aí também. Você não faz nenhum nem outro? Não. Eu faço o seguinte, ó. Você vai ver daqui a pouco por quê. Eu olho onde está o X e passo 2 riscos no X. Eu passo um risco no X na vertical, que é assim, ó, e vai pegar o 12, tem problema, deixa lá. E passo um risco horizontal no X, aqui, ó. Ah, vai pegar o 5, não tem problema. Então, no X, você pega o teu X e passa um risco. Na vertical, quem pegar, pegou. E na horizontal, acabou o teu exercício. Vai ficar assim, ó, X igual. O teu X é sempre uma fração, tá? Só, mas aí, quem fica em cima, quem fica embaixo da fração? Fácil. Olha o que eu vou falar. O risco passa em cima de quem fica em cima. Um risco passa em cima de quem fica em cima. Ele passou em cima do 12 e passou em cima do 5. Então, você vai escrever 12 vezes 5. E quem sobrou? Fica embaixo. Pronto. 12 vezes 5, 60. Sobre 2. 60 dividido por 2, 30. Alguém já tinha feito a regra de 3 assim? É mais rápido. Tá?
Dá para fazer de cabeça, né? Se você dirige bastante. Tá aqui, ó, 30. Vou fazer várias regras de 3 aqui, você vai ver que eu uso isso direto. Na simples, na composta, uso direto. Vou fazer mais um aqui. Eu só não mostrei a resposta, né? Tá, vamos lá? Toma uma água, se alguém quiser tirar um print, eu tomo água. Vamos ver lá. Deu 30, né? Alternativa B. B, 30. Ó, mais um. Para encher uma piscina, problema das torneiras. Não, calma, nem cai na tua prova o problema das torneiras. Calma. Para encher uma piscina de 1.000 litros, uma torneira em vazão constante, ou seja, sai sempre o mesmo volume pela unidade de tempo, demora 4 horas. Então, para encher uma piscina de 1.000 litros, uma torneira, uma só, demora 4 horas. Determine quantas torneiras com a mesma vazão serão necessárias para encher a mesma piscina em 30 minutos. Opa, então esse 4 horas aí... Tá, vamos ver. Eu acho que eu fiz... Deu 8 aqui, né? Eu fiz em casa... Ixi, fiz bobagem. Deixa eu na... Fiz bobagem não, é só fechar lá, né? Em casa, né? Eu acho que eu montei errado e deu certo. Deixa eu ver. É esse, não. Tá aqui. Pô, travou o meu slide? Não, destravou. Então, vou apagar aqui. E vou colocar o exercício. Daí. Tá bom. Então, vamos fazer assim. Ó. Primeiro, ele fala assim, para encher uma piscina de 1.000 litros, uma torneira demora 4 horas. Tá, então você vai ter aqui litros são 1.000. Torneira, não vou colocar T que fica tempo, né? Torneira, uma só. Horas, 4. Agora ele vai mudar. Regra de 3, ele vai mudar. Determine, deixa eu grifar aqui, ó. Determine quantas torneiras. Então, o X vai ficar embaixo de torneira. Quantas torneiras? Então, o X está aqui, ó. X é embaixo de torneira. Quantas torneiras? Com a mesma vazão da primeira, serão necessárias para encher a mesma piscina. Se é a mesma piscina, continua sendo 1.000 litros. Em 30 minutos. Esse 30 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser corajoso e vou colocar meia hora aqui, ó. Face setting. Vou colocar aqui meia hora. E vou ser corajoso, vou fazer conta com meio também, que a gente precisa fazer. Então, aqui é meio. Tá. Primeira coisa, dá para simplificar? Olha, esse 1.000 pode sumir, não pode, professor? Pode. Então, mais uma coisa, além de simplificar, quando a coluna, o número de cima e o número de baixo for iguais, você pode tirar a coluna, ela não serve para nada. Então, essa coluna era só para te atrapalhar. Pode tirar que ela não serve para nada. É só torneira e hora. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Sempre aumenta o X. Se eu tiver mais torneira, vai demorar menos tempo para encher, não é isso? Tem mais torneira, demora menos tempo. Ih, Psorildo, o que foi? Uma seta ficou para cima, outra está para baixo. O X você não mexe, tem um decreto presidencial e uma bula papal dizendo para você nunca mexer no X. Então você deixa um aqui
E o Chess aqui embaixo. Não mexe. Mas o outro está invertido. Vou falar um negócio que em português está errado, mas enfim. Desinverte, criatura. Está invertido? Desinverte. Joga o meio para cima e o 4 para baixo. Pronto. Agora o que eu faço? Passo um risco no X na horizontal, pegou 4, tem problema. Passo um risco no X na vertical, pegou 1, também não tem problema. Então vamos fazer a conta. X igual. O risco passa em cima de quem fica em cima. Fica o 1 e fica o 4. Quem sobrou fica embaixo, o meio. E, professor, aqui deu problema, porque 4 dividido por meio, eu vou ter que fazer uma divisão com decimal? Não. Não, não. Eu vou te falar uma coisa porque parece muito. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Guardou? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, o seu x é a mesma coisa. Vai ser 4 vezes 2, que é 8. Também, se você quisesse, você podia multiplicar por 10 e por 10 aqui, ia ficar 40 sobre 5. Ó. Aí sumiu o decimal, né? Pronto. Então, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, agora usei decimal. Vou fazer mais de regra de 3 com simplificações mais chatas, que eu achei. Tranquilinho, né? Só que eu não marquei. Deu 8. E para nós é a alternativa 8. Pronto. Marcelo, me permite mais uma vez? Fala. Cara, estou bastante tempo sem estudar, muito tempo mesmo. E eu estou começando a refazer todas essas operações matemáticas. Como era que eu conseguiria fazer essa divisão de 4 por 0,5? Duas maneiras. Sem macete. Sem macete, duas maneiras. Uma, você pega em cima, olha, tem uma casa, você escreve assim, ó, com uma casa. 4 e 4,0 é a mesma coisa. Sobre 0,5. Iguala as casas. Iguala as casas. Pronto. Agora, você tem uma casa em cima e uma casa embaixo, não é isso? Tudo bem, Elaine, dá para fazer de outro jeito, não tem problema. Desde que esteja certo, não tem problema. Bom, igualou. Agora você vai fazer o seguinte, como tem o mesmo número de casa, joga fora a vírgula. 40 dividido por 5. 8 vezes 5, 40, para 40 nada. Simples assim. Você só iguala as casas e faz a divisão. Tá? Show. Muito obrigado. De nada. Agora, não sei se é o que a Elaine ia falar. Multiplicar em cruz, né? Então, de repente, eu não sei se é isso que a Elaine ia fazer, ela multiplica em cruz aqui, ó. Pegar laranja. Faz assim, né? X vezes meio, só que ia ficar mais demorado, né? X vezes meio, igual a 4 vezes 1. Aí, 4 vezes 1, 4 dividido por meio, dá a mesma coisa. Dá na mesma. Se é que é isso, né? Agora, essa seta você tem que fazer, que pode ser inversamente proporcional, né? O próximo o próximo não. Mas vai aparecer um aí inversamente proporcional, tá? Mas você vai ver... Ah, tá bom. Você vai ver na regra de 3 composta. Não funciona multiplicar em cruz. Não funciona. Então, sempre assim, ó, pega onde está o x, um risco vertical no x, um risco horizontal. E monta a fração. O risco passa em cima de quem fica em cima, quem sobrou fica embaixo. Acabou. Eu vou te mostrar em outros. Só para te convencer que o método é bom, ele é mais rápido. Você vai ver. Não sei como vocês fazem a regra de 3, também nem quero aprender, viu? É assim, Naira. Você tem que ter a historinha na tua cabeça. O que é a historinha? São torneiras enchendo piscina. É essa a história. Aí você vai ver de quem que ele está perguntando. Ele está perguntando da torneira. Então, é da torneira. O que você vai fazer? É que eu faço a seta para não esquecer. Imagina que você tem mais torneiras. Sempre mais.
eu prefiro, porque senão uma hora você vai achar que é menos, outra hora que é mais. Tanto faz, pode ser menos também, mas eu prefiro mais. Se aumentar o número de torneiras, o que acontece com o tempo para encher? Ele cai. Quanto mais torneira eu tiver, menos tempo. Então, olha a minha mão aqui, ó. Quanto mais torneira, menos tempo. Isso chama inversamente proporcional. Toda vez que acontecer isso, a coluna do X você não mexe. Mas a setinha que está ao contrário, você inverte. Vai aparecer isso em outros, tá? Eu poderia usar 30 minutos? Poderia. Só que se você usasse 30 minutos, eu vou apagar aqui. Se você usasse aqui, ó, 30 minutos, uh, 6 vezes 4, 24. Você teria que usar aqui em cima, ó, 240. Por quê? Se o tempo é minuto para todo mundo. Aí você vai ter que fazer 4 horas em minutos, tá? Aí você vai simplificar, corta o 0 com 0, o 24 com 3 vai dar 6 em cima e tudo bem, dá na mesma, tá? 8, né? Vai dar 8 em cima. 8 e 1. Poderia. Se não fosse, faz direto, multiplica em cruz, acabou o exercício, tá? Ou não multiplica, faz a... Eu não vou multiplicar, não. Sempre um reto na vertical, uma reta na horizontal. Deixa eu mostrar para vocês lá. Deu... Ah, esqueci o que. Deu 8. Ó, um mais chato aqui. Mais chato pelas contas. Ele é regra de 3, simples e eu acho que até diretamente proporcional. Então fala o seguinte aqui. Em uma fábrica de costura de sofás, havia 8 funcionários, até aí 8 é tranquilo, e o total de costuras produzidas diariamente era 252 sofás costurados. Já não gostei, eu já estou pensando em simplificar isso aí. Não gostei, muito grande. Com o objetivo de atingir a produção de 936, não gostei. Costuras de sofás, quantos funcionários devem ser contratados a mais? Não é quantos vai ter no final. E esse exercício eu achei péssimo na parte de conta. Péssimo, e o cara devia, quem montou esse exercício, deveria ter procurado outro número para dar exato, tá? Achei péssimo, péssimo, péssimo. Mas vamos lá. Em todo caso, eu falei, vou colocar. Não gostei, mas não é porque eu não gostei que eu não vou colocar. Vamos lá para a outra. Vou mostrar para vocês no final. Eu não gostei, primeiro tem que fazer muita conta, né? Mas não é isso. Eu vou mostrar no final. Eu até achei que eu tinha errado, refiz, e eu não tinha errado, não. Às vezes eu jogava antes até no chat GPT para ver, mas o chat GPT comete muito erro de matemática. Todos esses inteligência artificial, eles cometem muito erro, então... A não ser que você tenha um pago, né? Aí comete menos erro, mas comete. Vamos lá. Vai. Pronto. Veio. Então, o que você tem aqui? Você tem 8 funcionários, 8 funças e 252 sofás costurados. Tá, então vamos fazer assim. Funcionário, vou fazer aqui, ó. Funcionário, são 8. E sofás costurados. Sofás costurados. São 252. Tá. Aí ele vai mudar, ele quer fazer 936 costuras, então está falando do sofá. Então, 900, quero mudar a cor, 936. Então, a pergunta, se eu não errei, tem que ser funcionários. Só que cuidado, vou até grifar, ó. No mínimo, você vai ver por que ele fala isso, no mínimo, vou grifar, deveriam ser contratados a mais. Né? Então, está falando em funcionário. Ó. Quantos funcionários? Então, está certo. Então, é X. Isso aqui achei de uma maldade. Aqui, eu não preciso nem fazer as setas, mas vou fazer só de... Lembra, o X eu aumento. Se eu tiver mais funcionário,
eu vou costurar mais sofá. As duas setas estão para o mesmo lado? Então o que eu vou fazer? Nada. Nada. Doutor, dá para simplificar esse 252 aí com 936? Dá. Então, 252 por 936. Dá para dividir por 2, porque é par. Dá para dividir por 4, ó. Então, se eu dividir por 4, sempre pelo mesmo número. Se eu dividir por 4 e por 4, eu vou ter 234 e eu vou ter 63. Tá? Então, só para, né, dividido por 4. 1 vezes 4, 4. Opa, uma nada. 2, né? Isso. 936 por 4. Opa, tem um erro aqui. É o contrário. Aqui é 234, lá é. Então, ó. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Baixo 3. 3 vezes 4, 12. Para 13, 1. Baixo 6. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. 234. E lá em cima, 63. 63 é 7 vezes 9, né? Será que aqui dá para dividir por 9? Vamos ver. 234 dividido por 9. 23 vai dar 2 vezes 9, 18. 18 para 23, 5. Baixa o 4. 6 vezes 9, 54. Dá. Então, aqui, ó, vou dividir por 9, vai dar 26. Vou dividir por 9, vai dar 7. Então, essa regra de 3 minha já melhorou muito. Ficou 8 x 7 e 26. Melhorou pra caramba. Tá, isso chama simplificar. Podia ser, pode simplificar na conta, montar a conta, pode, mas eu prefiro simplificar antes. Que essa regra de 3 aqui não assusta ninguém. Aí o que eu faço? Eu quero multiplicar em cruz, fica à vontade, pode multiplicar. Eu vou fazer o meu metro e depois eu convenço daqui a pouco por que é melhor. Bom, então, passa os dois riscos no x. O risco passa em cima de quem fica em cima. 26 vezes 8. Embaixo, 7. Por que eu falei que é maldade? Porque essa conta não dá exata. Essa conta, 26 vezes 8, é 208. E aqui é 7. Gente, se fosse 210 por 7, ia dar 30, né? 3 vezes 7, 21. Isso aqui vai dar 29, qualquer coisa, né? Se não me engano, dá... Mas é quase 30, que é o que precisa saber. Mas eu vou colocar aqui, se não me engano, é 29,7. Existe 29,7 funcionários? Não existe. Se você aparecer com 29,7, você esquartejou o cara, você tirou um braço, tirou uma perna, não pode, isso é crime. Então nós vamos colocar aqui 30. Aí você vai lá e fala, professor, você errou. Por quê? Porque não tem 30 funcionários ali na resposta. Não, não tem, mas a pergunta não é essa. A pergunta é quantos devem ser contratados a mais. Você tinha 8, não tinha? 30 menos 8, 22. Então, por que eu não gostei do exercício? Primeiro, eu não gostei dos números. Tive que fazer muita simplificação para chegar no que eu quero. Senão a conta ia ficar muito grande. Muita simplificação. Depois, não deu um número exato. 208 por 7 dá quase 30, mas não dá 30 exato. Então eu não gostei, achei, sei lá. Mas tudo bem, fiz. Se você precisa dividir... Deixa eu fazer no celular, só para ver aqui quanto dá.
Calculadora. Quanto é? 208 por 7. Eu estou com preguiça? 29,7 mesmo, ó. 29,7. Tá? Como não existe 29,7 funcionários, a gente arredonda para 30. Mas eu não gostei. Fiz sob protesto. Errei essa pergunta e ficou gravada agora na minha memória, acredito. É bem isso mesmo. Vamos fazer um fácil? A gente pega um difícil e depois faz um fácil, né? Nem faz com criança. Então deu 22. 22. É isso. Eu não gostei, cara. Ela sai um pouco da casinha da... Putz, esse aqui dá até raiva. Você fez o outro, esse aqui dá até raiva. Então esse aqui é o seguinte. Francisco está terminando uma reforma em sua casa. E para finalizar a reforma, ele comprou 1.200 peças de cerâmica para revestir 3 paredes do banheiro. Quantas peças de cerâmica serão colocadas em cada parede? Eu vou fazer de cabeça, mas eu vou escrever só para ficar registrado. Você tem 1.200 peças para 3 paredes, 1.200 por 3, dá 12 por 3, 4, 400. Só isso? Só fazer regra de 3? Não. Não. Simples assim. Simples assim. Então, se fosse... não precisa fazer, né, muita conta, né? Se fosse fazer na lousa, só para ter um registro, tem gente que gosta de deixar o registro para estudar depois, bem tranquilo, né? Mas assim, a questão bem tranquila também, ela dá meio medo, que você olha e fala, não é possível ser isso, eu errei. Né? Então, a questão muito simples, ela é emocionalmente difícil, né? Você não acredita que ela seja. Né? Mas é isso mesmo. Fala! Não? Então, ó, eu tenho 1.200 para 3 paredes. O que você faz? Você pega 1.200 e divide para 3 paredes. Se fosse 12 por 3, daria 4. Só que tem 2 zerinhos aqui marcando, então dá 400. Besta, né? Bem besta. Bem besta. Vou fazer mais um de simplificações aqui para treinar a simplificação de fração. Parece, é o que eu falei, parece pegadinha, né? Você olha e fala, não é isso, não é possível, eu errei. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, mas por que você colocou essa e aquela primeira lá de razão que dá 5? Só para vocês verem que tem questão fácil também. A gente tem mania de pegar só as questões desgraçadas da banca. Eu tenho umas aqui, mas tem questão fácil. Tá. Um grupo de ciclistas, entre amadores e profissionais, se programaram para fazer um determinado trajeto, passando por várias cidades do sul do Brasil. Podia ter jogado tudo isso fora, né? Esse texto serve para nada. Ao fazer o trajeto, agora começa o exercício. Eles percorreram 918 quilômetros em 17 dias. O delta S por delta T, quem lembra? Se esse grupo de ciclistas mantiver o mesmo ritmo, podemos afirmar que esse grupo conseguirá percorrer uma distância de 1.566 quilômetros, a quantidade de dias igual a... Gente, eu vou simplificar. Eu não... Vocês já me conheceram aqui. Vocês ouviram que eu não vou trabalhar com isso aqui. 1.566. Pode. Só que a chance de errar com um número grande é maior. Mas pode. Se você quiser, eu monto e depois eu desmonto. É que quanto mais... É que nem aparelho, sabe? Quanto mais botãozinho tiver no aparelho, mais lugar para quebrar. Então, o técnico que vai produzir um aparelho para a área de saúde, o físico não, né, que é a minha área, né? O técnico ele tem que pensar em colocar, o engenheiro também, poucos botões. Por quê? Porque você está trabalhando com saúde, você está trabalhando com paciente. Quanto mais botão, mais lugar para você apertar sem querer e mais coisa para quebrar. Avisem os técnicos disso, tá? Parece que não pensa. Tá bom. Desabafei aqui com as coisas de casa, né? Com as coisas de trabalho, mas é verdade. Você coloca muito a peça. Tá. É um problema de R3? Ele é simples? Deveria. Não é, mas deveria. Por quê? Você tem 918 quilômetros
17 dias. Aí você tem 1566 e quer dias. Ah, então, tranquilo, vamos montar. Então, você tem aqui quilômetro e você tem aqui dias. Eu vou fazer, eu não gosto, vou fazer na fração, e vou mostrar a simplificação, só para o aluno que faz, prefere, não quer simplificar a coluna, por exemplo, tem problema. 918. Ah, não, vou ensinar mais rápido. Vou fazer os dois. 918, 17. Aqui, cara, eu estou achando... Bom, 1566. Ainda bem que eu não falei, porque eu achei errado. Aqui é X. Vou desenhar a setinha só para virar hábito. Quanto mais dias de viagem eu tiver, né, de ciclismo lá, quanto mais dias, mais quilômetros. Então, eu não mexo. Só que eu não gostei do 918,17. Senhor, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero montar aqui, vai dar x igual a 1566 vezes 17 dividido por 918. Você quer fazer assim? Eu quero. Então seja feliz, vai lá e faz, né? Se eu fosse fazer assim, eu já ia começar simplificando esse cara com esse cara. Se eu vou simplificar, eu simplifico lá no começo lá. Então, ó, vou pegar o 918, dá para dividir por 9. 9 mais 1, 9, dá. 918 dá para dividir por 9. 918 por 9 vai dar 102. E 1566 também dá para dividir por 9. 56, vai dar 174. Ainda dá para dividir, acho que dá por 6, ó. 102 dividido por 6 vai dar 102 por 6, 17. 6, 17, 42. 174 por 6 vai dar 174, 120, 29. Agora não dá mais, né? 17, 29. Então, minha regra de 3 vai ficar assim, ó. 17, 29. Então, isso aqui é simplificar, tá? Sempre divide os dois pelo mesmo número. 17x. Já gostei desse 17, 17, que pode ser que suma. 17x. Então, simplifiquei, tá? Sempre pega o número de cima e de baixo, divide sempre pelo mesmo número. Sempre pelo mesmo número. Bom, agora o que eu faço? Pego aqui a minha canetinha amarela da Frozen, passo aqui no X, pegou 29. Pegou 29. Agora 17. Pegou 17. Tá bom. Então, X igual. Tem até sonoplastia aqui na aula. O risco passa em cima de quem fica em cima. Em cima fica o 29, em cima fica o 17. Olha, aí embaixo também tem um 17, professor Hildo. Posso simplificar? Não, não é que você pode. Você deve. Corta esse 17 com esse. Esticrar, esticrar. Sobrou 29. É uma maravilha simplificar, né? É uma maravilha. Você não precisa trabalhar com esses números gigantes. Ah, mas eu gosto. Eu sou masoquista. Eu gosto de trabalhar com número grande. Eu gosto de trabalhar com vírgula, com fração. Eu gosto, professor. Então tá, né? Eu tomo como cocô com limão. Então eu gosto de fazer essas coisas. Tudo bem. Né? O cara come cocô com limão, ele faz. Eu não gosto. Aí eu erro, passo vergonha. Fazer uma rede de 3 composta, vou simplificar pra caramba pra vocês. Vai dar tempo fazer tudo? Vai. Bom, também se não der, na próxima aula a gente faz mais, mas vai dar. Então deu 29, né? Vamos lá no slide para ver, só para conferir. Se compartilhar. Aê, compartilhou. Hoje está 29. Tá, aqui é uma regra de 3 gigante. Aí vocês vão ver por que eu não multiplico em cruz. E daí você aprende uma técnica só para tudo.
A mesma técnica para tudo. MMC, MDC também, não lembro se cai na tua prova. Eu faço a mesma técnica para tudo, porque gasta menos cérebro. Em uma indústria, são necessárias, né? Máquina, né, ou Fafipa? Em uma indústria, são necessárias 9 máquinas idênticas, operando juntas no mesmo ritmo, por um período de 8 horas por dia, durante 6 dias, para produzirem 300 extintores de incêndio. Não acaba mais, pô. Máquina, hora, dia, extintor. Tá, vai ter 4 colunas. Sabe-se que essa indústria terá que aumentar sua produção para conseguir produzir 700 extintores em 21 dias, operando 4 horas por dia. Com base nessas informações, podemos afirmar que o número de máquinas está. Então, vamos lá para a lousa. É aqui. Aqui também é muito botão, muita tela para mim. Me atrapalha às vezes. Dou aula todo dia. Online não é todo dia, mas quase todo dia dou aula online e me atrapalha. É muito botão, muita coisa. E parece que quanto mais desenvolve a tecnologia, em vez de melhorar para a gente que dá aula, piora, cara, aparece mais coisa. Quanto mais passa o tempo, mais coisa aparece, em vez de diminuir. Tá aqui. Tá bom, então vamos ver as informações que a gente tem. Pode ser que tire alguma coluna, não sei, não lembro. Mas eu tenho 9 máquinas, depois eu tenho 8 horas, depois eu tenho 6 dias, e eu tenho 300 extintores. Tem que lembrar a historinha. Então, são máquinas trabalhando não sei quantas horas por dia, trabalhando não sei quantos dias para produzir extintor. Tem que saber a historinha para saber atrás das setas lá. Então, ó, máquinas são 9. Depois, horas são 8. Depois, dias são 6. E depois, extintores. Já não gostei, hein? 300 é muito cara. É muita gente de extintor aqui. Gente de extintor, pessoal. Consumo, não sei o que eu estou falando. Sabe-se que essa indústria deverá aumentar sua produção para conseguir 700 extintores. Muito grande. 21 dias. Tomara que dê para simplificar. 4 horas. Tá bom. Então, vamos lá. Quantas horas são? 4. Dias são 21, aumentou. Extintor aumentou para caramba, 700. Não tenta fazer no instinto, porque assim, se aumentou dia, diminuiu hora, então não faz efetivamente, não. Aí, a tua pergunta, senão você errou, tem que ser máquinas. Aí você olha lá, a resposta do máquina, ótimo. Primeira coisa que eu vou fazer é simplificar. Então, ó, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar x. Aqui, ó, dá para dividir por 4 e dá para dividir por 4. 8 por 4, 2. 4 por 4, 1. Aqui dá para dividir por 3 e aqui dá para dividir por 3. 6 por 3, 2. 21 por 3, 7. E aqui dá para cortar 0, né? 3, 7. Não melhorou? Ó, ficou lindo. Agora, vamos nas indefectíveis setas. Lembra? São máquinas trabalhando não sei quantas horas no extintor. Então, vamos lá. Eu vou aumentar o número de máquinas. Se eu tiver mais máquina trabalhando, eu vou trabalhar por menos tempo. Tem mais máquina, então diminui o número de horas. Tá. Se eu sempre volta no X. Se eu aumentar o número de máquinas, eu vou trabalhar menos dias. E se eu aumentar o número de máquinas, eu aumento o número de extintores. Tá. A coluna do X não mexe. Então fica aqui 9 e X. Coluna do X está para cima, né? Então, se não tiver para cima, eu inverto. A segunda está para cima? Não, então vai inverter. 1 vai para cima e o 2 para baixo. A terceira seta está para baixo. Já escrevo aqui, já vejo. 7, 2. A quarta 7 está aí. Aqui está aí. É a seta? Deixa eu ver. Tá gravando. Acho que fica gravado, Silvana. Pelo menos está aqui o botãozinho de gravar, tá ligado. Tá bom. Agora, o que eu faço? Ó, lembra da técnica que eu usava lá? Eu vou continuar usando a mesma técnica. Ou seja,
Pega aqui o X, passa um risco, pegou o 9. Pô, professor, mas agora vai pegar o 2, o 2 e o 7. Tem problema nenhum. É nós. Tem problema não. Então vai ficar assim, ó, X igual. Aí você não precisa ficar fazendo um monte de conta, fazer regra de 3 composta, que é um monte de conta que eu não sei fazer mais, porque eu nunca aprendi. Tá. Então, o risco passa em cima de quem fica em cima. Fica o 9, fica o 2, fica o 2 e fica o 7. E embaixo, 1, 7, 3. Ah, já vou cortar coisas aqui, ó. 7 com 7. 9 por 3 dá 3. Então, o X, ó como ela fica pequenininha a regra de 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Acabou. Então, você pega uma regra de 3 composta, inversamente proporcional, e você resolve basicamente em 2 linhas. Né? Você resolve muito rápido. Essa é a vantagem de você simplificar as colunas. Então, são dois atalhos. Um, simplificar a coluna. Já ajuda pra caramba. 2, passar um risco na vertical, passar um risco na horizontal. Você poupa para a regra de 3 composta, você poupa muito tempo com isso. Muito tempo. Então, o cara fica 5 minutos fazendo exercício lá, você faz em 1, 2. Você não fica mais, né? Trabalha com um número muito grande, vou fazer mais. Só uma dúvida. Tá, peraí. Então, eu só troco quando a seta for para baixo? Isso! Ângela, para você ficar tranquila, fazer mais 2, desse jeito aí. Do mesmo tipo, mesmo tipo. Só que é treino. Quando você começa a treinar muito, vai ficando automático o negócio. Você nem pensa muito. Você, que bom, regra de 3, vou acertar. Tá, 12. Ó, mais uma regra de 3. Só que a conta é chata, tá? A conta é chata, mas o que interessa não é a conta depois. Então, fala assim, ó. Usando o chuveiro elétrico, quer dizer, né, na prova é. Usando o chuveiro elétrico 1 hora por dia, durante 20 dias, o consumo, porque inverte quando você uma coisa aumenta, outra diminui. Por exemplo, quanto mais eu estudo, menos vida social eu tenho. Então, inverte. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Não inverte. Quanto menos eu estudo, menos eu aprendo. Não inverte, tá? Então, inverte quando for o contrário, tá? Tudo bem? Quanto mais dinheiro eu tenho, menos triste eu fico. Inverte. Bom? Você é de Arapongas? Então, vamos lá. A de Arapongas, ela era para ser chata, mas se você souber usar a resposta, ela não é chata, não. Então, a cidade não sacaneou. Para a Cristiane aqui. Vamos lá. Usando um chuveiro elétrico, 1 hora por dia, durante 20 dias, o consumo de energia elétrica é 15 kWh. Se o mesmo chuveiro elétrico for usado 130 minutos por dia, tá, lá estava 1 hora, que é 60. Durante 30 dias, qual será o consumo de energia elétrica? Vamos fazer na lousa. Dá vontade de fazer o último na próxima aula, só para lembrar, mas vai dar tempo. Então, vou fazer. Tá. Vamos lá. Vai dar para simplificar? Tem que dar, né? Porque tá... 130. Tá, não, se não der para simplificar, tudo bem. É tudo número tranquilo. Vamos ver aqui. É que eu sou meio neurótico por simplificação, viu? Para não trabalhar com número grande. Mas se não der, tá 15, 30, tá sossegado. Se não der, não tem problema. Você não fez? Fiz. Você lembra? Não, não lembro não. Vamos fazer de novo. Mas, ó, criatura, olha a resposta. É um número longe do outro. Ó, 120, 90, 60, 48, 35. Que tem aluno que ele olha isso aqui, ó. Ai, tem vírgula, tem vírgula, tem vírgula, tem vírgula. As respostas estão longe uma da outra. Você não vai usar a vírgula. Fica tranquilo, você não vai. Mas vamos lá, vou mostrar por quê. Então, ele fica 1 hora por dia, 20 dias, 15 kWh. Depois, mesmo chuveiro, 130 minutos por dia, então não vou usar hora lá, vou usar 60 minutos. Durante 30 dias. Aí quer saber o consumo, que é o que sobrou, né? Vamos montar isso. Então, em azul claro, a gente vai ter aqui
hora por dia. 1 hora por dia, 60 minutos. Eu vou até escrever assim, ó. Em vez de hora por dia, eu vou até escrever minuto. Por que minuto, professor Hildo? Porque depois ele vai trabalhar com 130. Então, eu vou transformar em minuto. 1 hora são 60 minutos. 20 dias. 20 dias. Quilowatt-hora, 15. Quilowatt-hora, 15. Tá errado isso aí, hein? Quilowatt-hora não é assim que escreve. Quilowatt-hora é assim, ó. Tá bom, quilowatt por hora. Tá errado pra caramba, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quilowatt por hora, cara, tá muito errado, mas tudo bem. Então, quilowatt é com W maiúsculo. Aí tá errado. Dói em mim, eu sou físico, dói. Tá, 15. É medida de energia. Quilowatt vezes hora. Tá, tudo bem. Só vi isso agora. Não são 60, são 130. Dias não são mais 20, são 30. Ah, eu vou simplificar. E aqui é chess. Ó, gente, dá para cortar uns zeros aí, hein? Ó, vou cortar os zeros. Eu sei que é bobagem, mas, ó, corta esse zero com esse zero. Corta esse zero com esse zero. Agora, vamos lá, vamos pensar nas setas. Se você... Aqui é tudo direto, ó. Se você consumiu mais, é porque você usou mais dias. Volta lá para o X. Se você consumiu mais, é porque você está usando mais tempo por dia. Então aqui você não mexe. Do jeito que está, fica. Não mexe. Foi até a pergunta que fizeram aqui. Só mexe quando tiver uma seta para baixo. Então tua regra de 3 vai ficar 6, 13. Aqui é para ser um 6. 6, 13. 2, 3. Ah, não dá mais para simplificar. 15x. X. O que eu vou fazer agora? Pegar aquele tracinho amarelo, passa no X aqui. Passa aqui. Tá, então vai ficar assim, né? X igual. O risco passa em cima de quem fica em cima, fica o 13. Fica o 3 e fica o 15. Embaixo, 6 e 2. Ó, esse 3 com esse 6, 13 vezes 15. 6 por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2. X igual 195 por 4. Y. Vai ter aqueles decimais. Gente, olha as respostas. Usa a resposta a seu favor. Quer ver, ó? 195 por 4. 19. 4 vezes 4, 16. Parou. Quem começa com 4 aqui, ó? Esse. Então é essa. Não precisa fazer a conta. Pronto. Em todo caso, se fosse continuar, ó, 19 menos 16, 3. Baixa o 5. 8 vezes 4, 32. Vai sobrar 3. Olha lá, ó, 48. Olha lá, 48. Não precisa fazer a conta inteira, tá? Então, isso aqui seria aproximadamente 48. Então, usa a resposta ao teu favor. Pra você não ficar perdendo tempo fazendo conta chata, tá? Naira, vai fazer sem simplificar? Na medicação dá certo sim, Cristiane. Dá certo. Inclusive, farmacêutico faz isso direto, né? Estou falando num hospital, né? Medir a quantidade, a dosagem, faz assim. Sem simplificar, ficaria assim, ó. Vou fazer aqui, ó. É que daí você tem mais trabalho, se você não simplificar, ó. Se ia passar um risco no X aqui, e um risco no X aqui. Ia ficar assim, ó, X igual. Vai dar mais trabalho. O risco passa em cima de quem fica em cima, 130 vezes 30 vezes
15. Embaixo vai ficar 60 vezes 20. 30 vezes 15, 450. 130 vezes 450. Embaixo, 60 vezes 20, 1.200. 45 vezes 13 vai dar... Não vou fazer de cabeça, não. 45, 13. 3 vezes 5, 15 vai 1, 13. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 5, 8, 4. Então, aqui vai dar 4, 8, 5, 0, 0, dividido por 1.200. Corta 2 zeros com 2 zeros, 485 por 12, tá? Ué, você pediu para não simplificar, né? Não tem, Melissa, mas, ó, eu vou dar uma dica. Dá tempo? Dá. Vocês vão entrar num lugar que tem até resposta. Eu vou apagar aqui, tá? Vou até para ajudar, eu já vou copiar o outro, daí já. Ah, eu podia entrar e mostrar para vocês. Vamos ver se dá tempo de eu fazer isso. Ensinar vocês a estudar. Vamos ensinar vocês a estudar para concurso. Espera aí. Tá. Você vai entrar... Por que não apareceu? Apareceu. Você vai entrar nesse site. Nesse site aqui. qconcursos.com, tá? Entrou nesse site, você vem aqui questões. Entrou em questões, você vem em disciplina. Escreve aqui, matemática. Marca. Pum. Banca. FIPA. Pum. Marcou. Assunto. Vamos supor que você queira porcentagem. Marcou. Pum. Aí você vai lá e dá um enter. Vai aparecer muito mais do que sugerir. Vai aparecer questão pra caramba para você. Pra caramba. Um monte com resolução, tá? Eu pago o que concurso. O meu é pago. Porque eu sou professor, né? Então é interessante. Tem questão com correção errada? Até tem, mas são pouquíssimas, tá? São pouquíssimas. Mas se precisar de lista, depois pede, eu pego aqui, eu pego do PCI Concursos também, que também é. PCI Concursos são as provas, né? Então, anota, PCI. Você baixa a prova pra caramba. Deixa eu fazer o último, vou direto na lousa aqui. Mas eu vou fazer simplificando, né? Que eu não tô nem doido de fazer. Ah, meu pai, que foi? Ah, agora deu certo. Tá. Esse? É. Vai ficar até bem rápido, simplificar. Ó, eu tenho fábrica de doce usou 4 funcionários para trabalhar 8 horas por dia, durante 4 dias, e gastou R$960. Então, você já vem aqui direto, já está no automático. Lembra que eu falei que vai para o automático? Então, funcionários, 4. Depois, horas, 8. Dias, 4. Tá lindo até aqui, né? Só que dinheiro, número grande, 960. Não tão grande se pensar em salário, mas grande para a gente fazer conta. Vou simplificar. Considerando que o funcionário... ele contratou mais 3. Então, você não vai escrever 3. Você vai escrever 7. Contratou mais 3, era 4, foi para 7. Depois, diminuiu a jornada de trabalho de todos os funcionários para 6 horas por dia. Então, aqui é 6.
6. E daí? E gastou de mão de obra 1.890. Então, aqui é 1.890. Já vou cortar esse zero aqui. 1.890. E aí, provavelmente, ele quer saber dias, né? X. Vamos lá. Eu vou cortar o zero. Aqui. Ainda dá para dividir o 96 por 3. 96 dividido por 3 vai dar 32. E dá para dividir 189 por 3 também. Que vai dar 63. 639. Tá, aqui não dá mais. Então tá bom. Só que eu vou colocar setas primeiro. Então, se você aumentar o número de dias, agora vamos ver um por um. Se aumentou dias. Eu até troco a cor aqui, vou pegar um verde claro. Aumentou o número de dias, pode dispensar funcionário se quiser. Ah, mas ele contratou. Não, mas não é para olhar o número. Aumentou o número de dias, pode trabalhar menos horas. Aumentou o número de dias. Aumentou o número de dias, vai ter que pagar um salário maior. Então, ó, eu vou ter que trocar esses dois aqui. Então, vai ficar 7 em cima, 4 embaixo. Esse aqui, dá para simplificar, né? Por 2 e por 2 aqui, ó. Por 2 dá 4, por 2 dá 3. Melhorou. 4 e X. X é vermelho. E aqui eu simplifiquei, deu 32 e 23. 63. Agora, só usar aquela técnica dos risquinhos amarelos lá, né? Passa um risquinho amarelo na horizontal, pegando o X. Passa na vertical, pegando o X. E agora monta. X igual, fração. O risco passa em cima de quem fica em cima, né? Então vai ficar 4, 3, 4, 4, 3, 4, 63. Embaixo, 7, 4, 7, 4, não, 7, peraí. 7, 4, 32. Agora sai simplificando, né? 63 por 7 dá 9. 4 por 4 dá 1. 32 por 4 dá 8, né? Se fizer essa continha, só para, como está no final da aula, a conta pronta. Ou eu errei a conta? O GRAM também é bom. Ora tem que inverter? Tem, por quê? Se você tem mais dias para trabalhar... Ah, eu não inverti, né? Eu não inverti, desculpa. Obrigado. Aqui, né? Tem que inverter, sim. Obrigado. 3 aqui, 4 aqui. Então a conta ia dar errada. Então X igual. Falei, mas não inverti. O risco passa em cima de quem fica em cima. 4, 4, 4, 63. Embaixo fica 7, 3, 32. Tá, fazer com 4 vezes 4, 16. Por 32 dá 2. Então fica 4 vezes 63. 7 vezes 3 vezes 2. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 63 por 7 vezes 3, que é 21. Tá. 2 vezes 63 por 21. 63 por 21 dá 3. 2 vezes 3, 6. Pronto. Você vê que não dá para fugir. Falou, Alex. Até a próxima. Não dá para fugir das continhas, né, gente? Não tem como. Mas toda aula, vocês vão me perguntando, eu vou fazendo as multiplicações, as divisões, as simplificações, tá bom? Então, a gente estourei 1 minuto do horário aqui, mas deu tudo certo. A gente se vê na próxima, então. Obrigado pela companhia, quase 30 pessoas aqui. E bom trabalho para quem for trabalhar, que nem eu. Quem não for, bom descanso.
Até a próxima.